Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá! A Câmara aprovou uma proposta que fixa o prazo de 180 dias para o Supremo Tribunal Federal julgar o mérito após a concessão de medida cautelar. De acordo com a proposta, o prazo poderá ser prorrogado uma vez por igual período. Depois disso, se o mérito não tiver sido julgado, a cautelar perderá a eficácia. O autor do projeto, deputado André Figueiredo, do PDT do Ceará, é o entrevistado desta edição do Palavra Aberta. E o programa tem uma produção conjunta da TV e da Rádio Câmara. Bem-vindo, deputado André. Obrigado. Eu gostaria que o senhor explicasse para a gente. Hoje não há esse prazo, eles podem julgar pelo tempo que acharem necessário. Que o senhor falasse para a gente como é que funciona isso. Bem, o que nós temos constatado é que o Supremo Tribunal Federal, evidentemente, que é direito de cada um dos seus ministros exercerem a sua função jurisdicional, de decisões monocráticas a nível de liminares, de concessão de liminares, em três grandes instrumentos: ação direta de constitucionalidade, ação direta de inconstitucionalidade e arguição de descumprimento de preceito fundamental. E, às vezes, decisões são tomadas, essas decisões monocráticas, sem nenhum prazo para que se possa levar ao pleno e, consequentemente, o colegiado se pronunciar sobre aquele mérito. E isso leva, claro, a uma grave distorção no exercício dessa função jurisdicional. Por quê? Porque se a decisão liminar é uma decisão precária, ela precisa ser discutida e derrubada ou aprovada pelo colegiado daquela corte. Até porque é provisória, né? Exatamente, é uma decisão meramente provisória, só que ela tem efeitos permanentes. Para se ter uma ideia das distorções, lógico, a gente vai falar das decisões, assim, digamos assim, que são limítrofes em termos de abuso. Nós tivemos uma arguição, uma ação direta de inconstitucionalidade impetrada pelo governo do Amazonas em 1991, que perdurou por 21 anos e meio a liminar que foi concedida. E hoje, se formos mensurar, foi um estudo feito pela Fundação de Getúlio Vargas, apenas as liminares concedidas a nível de ação direta de inconstitucionalidade, as vigentes já duram em média 13 anos e meio. Ou seja, nós não temos aí por parte do Supremo Tribunal Federal, evidentemente, nenhum rito que determine um prazo que seja minimamente adequado para que aquele ministro que tomou monocraticamente a decisão possa levar ao pleno e, consequentemente, aprovar aquela sua decisão ou que o pleno tome uma decisão contrária. Agora, o senhor chegou a esse prazo de 180 dias, que pode ser prorrogado, mas o senhor mesmo acabou de dizer que pode durar até anos, né, essa decisão. Como é que se chegou a essa data, assim, a esse limite? Um limite de 180 dias, discutindo, evidentemente, com outros colegas parlamentares, nós julgamos por bem entender como um prazo adequado. Dentro da Comissão de Constituição e Justiça, até para que nós pudéssemos fazer com que a votação fluísse de uma forma mais célere e também compreendendo que já será um grande avanço se determinarmos esse prazo que foi aprovado na CCJ, que foi 180 dias, que era o prazo original, mas, caso devidamente justificado, ser prorrogado por mais 180 dias, né? Uma vez que pode haver a compreensão de que não existe um acúmulo de processos no STF, como tal, aquele ministro pode pedir uma prorrogação devidamente justificada para que a liminar não caia, porque o projeto também determina isso. Se após 180 dias não for levado ao pleno, os efeitos práticos das liminares vão cair. Então, como existe, claro, uma possibilidade de um acúmulo justificar que ele peça uma prorrogação, nós resolvemos por bem ampliar em 180 dias e, consequentemente, nós teremos aí 360 dias como prazo limítrofe para que essas liminares possam ser apreciadas pelo pleno e reduzindo, claro, drasticamente a média hoje, porque se formos passar apenas em ADIs, eu já disse que está hoje em torno de 13 anos. Se formos colocarmos, incluindo os mandatos de segurança, né, nós temos que esse prazo chega perto de 2 anos.
Então, é algo que pode gerar, gera uma grave distorção, trazendo prejuízos. Vamos lá, nós temos aí a independência entre os poderes. O Poder Legislativo, em 2016, aprovou uma lei complementar, né, que fazia com que o ISS, ele, no caso de operadoras de cartão de crédito, no caso de planos de saúde, de contratos de arrendamento mercantil, que o ISS devido não fosse no município aonde é baseada aquela empresa, mas sim no município onde fosse tomado o serviço. Ou seja, nós estamos aí trabalhando em média que tem 10 municípios do interior de São Paulo que têm esse benefício em detrimento de 5.560 municípios onde os serviços são prestados. O que é que aconteceu? Nós aprovamos a lei complementar na Câmara e no Senado, foi a sanção do presidente, o presidente vetou, e aqui o Congresso Nacional derrubou o veto. Ou seja, a vontade do legislador era efetivamente fazer com que o ISS devido fosse realmente no destino do serviço a ser tomado. Então, o que é que o Supremo fez? Numa decisão monocrática, que já perdura mais de um ano, suspendeu os efeitos práticos dessa lei complementar, trazendo um grave prejuízo sem ter sequer prazo para que possa ser apreciado e, consequentemente, nós termos, digamos, algo que é de direito da grande maioria da população brasileira, sendo devido naquele município onde ela reside. Sim, agora eu queria que você explicasse para a gente também, nessa proposta, os ministros foram ouvidos, os ministros do Supremo, ou também o lado OAB, o lado da advocacia? Não, nós tomamos como parâmetro vários estudos, vários posicionamentos de juristas que demandavam que o Supremo realmente pudesse ter um prazo que fosse minimamente lógico para que se aprecie pelo Pleno uma decisão monocrática. Então não foi uma decisão tomada apenas da nossa cabeça, claro, e não apenas da nossa assessoria, mas foi um projeto muito discutido, inclusive dentro da Comissão de Constituição e Justiça, onde nós temos aí pessoas extremamente qualificadas, parlamentares extremamente qualificados, todos foram unânimes em dizer que é extremamente importante que esse projeto, ao ser aprovado já pela Câmara e já tendo sido encaminhado para o Senado, possa ser aprovado também pelo Senado e sancionado pela Presidência da República, porque aí sim nós teremos uma aplicabilidade prática de legislações que visam justamente beneficiar o conjunto do nosso país e que às vezes 513 deputados e 81 senadores têm sua vontade, que é oriunda da população brasileira, todos que aqui estão no Poder Legislativo são eleitos pela população brasileira, aquela decisão pode ser derrubada pela decisão de um ministro e sem caráter, digamos assim, temporário. Pode ser um caráter que seja ad eterno. Se o ministro não levar a pleno, não existe nada que determine que ele tem que levar num prazo adequado. Essa lei corrige essa distorção. Agora, com esse número de processos que o Supremo tem, que o senhor mesmo lembrou que um levantamento que foi feito em 2016, não é isso? 12% só dos processos foram votados pelo colegiado. Como seria? Não ocorreria a chance de caírem todas essas liminares? Bem, talvez exista por parte, digamos, das decisões monocráticas, a necessidade de que, ao tomar essa decisão, que o ministro, autor da decisão, que ele já vislumbre que ele vai ter um prazo para isso. Porque é muito injusto com os poderes da nação, de repente, insisto, uma decisão monocrática de uma pessoa só se sobrepor a de 594 parlamentares, né? 81 senadores, 513 deputados. Então, nós precisamos corrigir distorções. E essa correção de distorções necessariamente passa pela aprovação de uma lei que determine prazos. Evidentemente que, ao postergarmos por mais 180 dias, nós também estamos tendo a compreensão de que, sim, pode haver um acúmulo de afazeres por parte do Pleno que não leve aquele ministro a pautar. Porque se ele pautar e o colegiado discutir e aprovar, pronto, está resolvido. O que nós precisamos é determinar prazos, essa foi a preocupação maior desse nosso projeto de lei. Tá ótimo, deputado. Muito obrigada por seus esclarecimentos aqui no programa. Eu que agradeço, Regina. Eu conversei sobre a concessão de liminares pelo STF com o autor da proposta, o deputado André Figueiredo, do PDT do Ceará. Você pode assistir esta e outras edições em nossa página. É na câmara.leg.br/palavra aberta. Eu sou Regina Assunção e agradeço a sua audiência. Até a próxima.